Olá, minha amiga, meu amigo. Salve, companheiros e companheiras. Coerência política, política no prato. Bem, a gente tem muitos assuntos aqui para levar no dia a dia e é difícil a gente não entender que quando eu falo em relação à grande imprensa, não é à toa. Ontem eu falei de um assunto que parece pequenininho, parece muito pequeno, mas não é pequeno. O que o Tarcísio de Freitas fez em São Paulo, felizmente, pelo menos pelo menos existiu na mídia, na grande mídia, alguém falando. Foi o Reinaldo Azevedo, justamente esse cara que tem um monte de divergência em relação ao Reinaldo Azevedo lá do É da Coisa. Mas pelo menos foi um cara que reverberou o que eu tinha falado antes, algumas horas antes, em relação àquela uma coisa muito perigosa do Tarcísio de Freitas, fazer lá em São Paulo, tirar o nome do maior educador do país, botar o nome do assassino de índio. O Fernão Dias foi o maior assassino de índio no país, foi o maior caçador de índio no país. E se a gente prestar bem atenção, é tão emblemático, que se a gente prestar atenção, foi uma provocação do governador de São Paulo, que além de não é só bolsonarista, ele é fascista. É um cara fascista e todas as pessoas do fascismo estão apostando, né, nessa guerra, nessa coisa que eles vão ganhar a gente. E se a gente não prestar atenção, se a gente não se ligar, a mídia não falou nada. Repito, a grande imprensa não falou nada em relação a esse absurdo de trocar o nome, homenagem lá tá, todos fazem homenagem a alguém na vida, que tanto que seja importante no país. Ela foi homenageado com o nome do maior educador, um dos maiores educadores do país, Paulo Freire. E o prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo, apostando no nosso esquecimento, apostando no deixar por menos, isso está na cara que foi uma provocação contra a gente. É muito emblemático. Yanomami morrendo, a carnificina, o genocídio de Yanomami, e vem lá o governador de São Paulo e homenageia um cara caçador de índio, assassino de índio, de 1600. Você pode pesquisar todo mundo. Eu não vou aqui porque eu não tenho tempo de falar todos os anos de 1600 e qualquer coisa. O que o Fernão Dias Paz fez no país naquele tempo lá, todo poderoso, e que ele está assassino, caçador de índio. É muito emblemático tudo isso. É uma provocação contra a gente. A gente não pode deixar por menos isso. Caçador de índio. O que está acontecendo nos países? Quer dizer, o governador de São Paulo, fascista. Fascista. Não tem outra resposta para isso. Ele é fascista. Então tentou provocar todos nós. Se ninguém perceber, vai passando. E a grande imprensa deixou passar tudo isso. Eu quero aqui homenagear o Reinaldo Azevedo. Muito obrigado, Reinaldo. Eu tenho muita divergência em relação ao Reinaldo Azevedo. Mas foi o único canal, a única imprensa que reverberou foi o Reinaldo Azevedo no seu É da Coisa. Isso vai passando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, a gente vai deixando. E não pode ser, não pode ser por aí. Quero aqui, agora lembrei, o vídeo aqui está saindo tanto do Facebook quanto do canal do YouTube. Eu já estou lá inscrito, já sei que estou inscrito, já sei que eu criei um canal no YouTube. Quero pedir aos companheiros, até o Feliciano Freitas, meu amigo Feliciano Freitas, está reclamando que a gente não ajuda os canais da esquerda, né? Eu estou lá, criei um canal sem saber que eu criaria um canal, criei um canal no YouTube. É Francisco Albuquerque. Eu vou ter que mudar o nome lá, porque eu vou ter que criar alguma coisa com o Francisco, eu vou ter que modificar lá o título lá. Mas o fato é que eu criei um canal. É importante, professor Feliciano, muito obrigado
hoje entrou em contato comigo, e todas as pessoas que nós aqui, ele reclama com coisa muito interessante. A gente não interage, nossos amigos, nossos irmãos, nossos companheiros, nossas redes. Eu não tenho interesse aqui, a não ser a gente fazer a nossa luta. Aqui é o canal da nossa voz. Dito isso, eu estou aqui. Muito obrigado. Estou agradecido de antemão, porque está lá no YouTube, lá está Francisco Ayrton Albuquerque, um dia vai mudar, e peço aqui a todos os meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, que vá lá, detalhe, tem que se inscrever. Eu não sabia que tinha criado o canal no YouTube. Desculpe minha chatice de falar, fugir do assunto, mas é importante a gente falar sobre isso. Eu criei um canal no YouTube sem saber se estava criando no YouTube. Era apenas minha voz de dor, minha voz de revolta, que eu estava tentando fazer um vídeo para o Facebook, mas acabei. Eu sei que hoje tem um canal no YouTube. Com detalhe, a partir de 50 pessoas inscritas lá no YouTube, eu posso fazer vídeo ao vivo através do YouTube. Não precisarei mais do Facebook. Mas, enfim, eu vou pedir a todos os meus amigos e amigas, todas as pessoas que eu estou compartilhando, e, aliás, peço perdão se realmente, se não for isso, se não for, se falando aqui, não for interessante, me perdoe, eu não vou estar, vou continuar enchendo o saco de todo mundo, postando vídeo, mas não vou pedir inscrição a ninguém, vou pedir nada. Professor Feliciano, você tem razão, nós precisamos interagir com todos nós. Enfim, vamos lá. Lá no YouTube, lá eu vou colocar, eu tenho que colocar lá a inscrição lá do YouTube. Vou ter aqui no YouTube, perdão, senhores e senhores, aqui no YouTube eu vou colocar a inscrição. Assassino de índio, caçador de índio, Fernão Dias Paz Leme. Um absurdo no país. E como é que o governador de São Paulo consegue fazer isso absurdo? É provocação contra nós. Se a gente não prestar atenção, o que ele está provocando, vai deixando por aí, vai deixando passar, e vai passando, e vai passando. A gente não pode deixar por menos. Repito, nós somos o oposto da imprensa oficial. Oficial não, a imprensa do país. A oficial seria a imprensa do governo, não. Mas quando eu falo oficial, eu quero me referir aqui à grande imprensa do país, que é que manda no país. A Rede Globo é a maior potência em relação à televisão no mundo inteiro, aqui no Brasil principalmente. É no mundo, ele é a sexta potência de mídia no país, de televisão no país. Então a gente não pode deixar por menos. Falei muito, não consegui passar minha ideia, eu consegui, mas o fato é que é o seguinte, não foi à toa que o governador de São Paulo, fascista, governador de São Paulo, botou lá, trocou a homenagem de um dos maiores professores, não diria só professores, dos maiores educadores do país, para botar o nome do caçador, de um assassino de índio. E é simbólico, porque está acontecendo essa coisa agora. Aconteceu agora dos Yanomami, no Yanomami, o povo Yanomami foi assassinado, foi genocídio no povo Yanomami. E detalhe, quem está matando o genocídio Yanomami é quem nesse país? É Damares, Pazuello, Ricardo Salles, Bolsonaro, esse energúmeno, isso é uma pestilento, nojento, escroto, escroque, que não deveria. Foi usado pela ultradireita, pelo fascismo. E o Tarcísio de Freitas é o quê? Bonzinho, parece mais educado, fala bonitinho, mas é fascista maior. A gente não pode deixar por menos. Você, brasileiro e brasileira, paulista, paulistano, a gente não pode deixar por menos. A gente não pode deixar ser trocado o nome em homenagem ao maior educador do país pelo caçador, assassino de índio. Eu estou indignado, eu não posso. O assunto hoje vai ficar aqui o tempo todo falando sobre isso, mas é porque a gente tem que reagir. A gente não pode deixar por menos.
Eu gostaria de estar errado, mas eu estava certo ontem, quando eu falei, parecia pequeno o assunto, mas não é pequeno. O assunto é muito grave. A grande imprensa deixa para lá. Repito, única pessoa, olha, muito obrigado a Reinaldo Azevedo, pelo menos eu tenho muita divergência com o Reinaldo Azevedo, mas pelo menos na mídia, na grande mídia que ele é da coisa lá da Bandeirante, lá, da Rádio Bandeira, pelo menos foi uma pessoa que falou, contemplou, falou o que eu sentia ontem no É da Coisa. A gente não pode deixar por menos. Se a gente deixar, a gente vai deixando, a imprensa vai deixando por menos e vai pensando, e vão achando que nós somos, que a gente é idiota e não está percebendo tudo isso. Isso é fascismo puro. Lá na Alemanha aconteceu, vão deixando por menos, e vai crescendo essa coisa. Daqui a pouco tira tudo, toda a nossa, nossos direitos. O que o Tarcísio fez foi uma provocação. O Reinaldo Azevedo falou alguma coisa lá, foi muito. Mas não, a gente tem. Foi provocação contra a nossa inteligência. Achar que nós estamos dormindo. Achar que a gente não presta atenção ao fascismo. Nós prestamos atenção ao fascismo. Nós somos uma rede poderosa. Professor Feliciano, por favor, entre aqui e me ajude. A gente tem que crescer nosso assunto. Aqui no Facebook, aqui no YouTube, que eu estou criando esse canal, a gente tem que se interagir, tem que botar nosso assunto para mais para frente. A gente não pode aceitar, a gente não pode deixar por menos. Isso foi uma provocação contra nós. A gente, nós conhecidos, eu poderia citar aqui centenas de amigos meus do Facebook, pessoas que interagem, é, sei lá, nem sei como é que fala isso, porque a indignação é muito grande. A gente não pode deixar por menos. É muito grave a coisa. É muito triste. A gente não pode deixar por menos. Não pode se aceitar isso. Esse canal que eu estou tentando criar, é para isso. É para contrapor a grande imprensa, que a grande imprensa não falou nada, repito. Só a única pessoa que falou ontem foi Reinaldo Azevedo. E foi uma provocação com o fascista, o governador foi de São Paulo. Ele estava, vão sugar o Bolsonaro. O Bolsonaro não vale mais nada. Ele é um infame, um apedeuta que hoje, lamentavelmente, ou não, lamentavelmente, pelo contrário, e felizmente ele vai ser descartado, esse bandido menor, esse batedor de carteira. Ele e a família são batedores de carteira no país. Mas o sistema é muito perigoso, eles pegam esse sujeito nojento, escroto. Eles aproveitaram, eles estudaram. Isso foi um estudo, eles fizeram desse imbecil. Eu poderia chamar jumento, mas eu estaria ofendendo jumentos. Botaria esse nergume, esse nojento, para a gente ficar brigando para tudo. E pior de tudo, ele é tão negativo que veio a pandemia. Ele é tão ruim, a energia tão ruim que veio a pandemia para acabar, para mostrar o que ele era, o que ele é. Ele não é nada, ele tem que ser. Aliás, a gente tem que falar, né, tem tanta coisa para falar aqui, porque a gente se indigna porque não é à toa. Eu ia falar de muitos assuntos aqui, mas não. Hoje eu fiz questão de botar o metrô verde de São Paulo, tirar a homenagem do professor Paulo Freire, um dos maiores educadores do país, aliás, do maior educador do país, reverenciado no mundo inteiro para botar o nome do caçador de índio, do assassino de. Procure, eu sei, tenho certeza que a maioria de nós aqui, do canal, do Facebook e lá do YouTube, todos meus amigos sabem a maioria sabe quem foi Fernando Dias Paz Leme. Agora,
Tem outra parte dos nossos amigos e parentes, não sei o que não sabe quem foi esse assassino. Caçador de índio, o maior matador de índio em 1600 e qualquer coisa lá, no século XVI, lá, 17, aliás. 1600. Começa a saber que é a história do Fernão, dos bandeirantes, em 1618 para cá, quem foi esse assassino. Caçador de índio, assassino. Procurava índio para matar. Então é muito emblemático. O que o Tarcísio de Freitas está fazendo não é à toa. Ele está fazendo comparação nossa, da nossa luta, do genocídio índio hoje, do atual genocídio índio, dos Yanomami, agora para confrontar a gente. Se a gente não chiar, fica tudo certo, vai passando em branco. A gente não pode deixar por menos. Aliás, falo de novo, professor, meu amigo que eu estou falando o tempo todo dele, a gente tem que ir para as redes, a gente tem que ocupar esse espaço, a gente tem direito de fazer isso, tomar conta das redes. O Facebook é uma rede muito grande, o YouTube muito maior ainda. Todos nós podemos criar uma rede para a gente, para o dia a dia nosso. Olha, isso foi uma coisa muito agressiva para nós. Meus amigos têm que entender isso. O que o Tarcísio de Freitas foi confrontar a gente, saber que nós estamos ou não prestando atenção no fascismo crescendo no país. Isso foi um tapa na cara de todos nós. Foi para confrontar. Aliás, eu quero até falar uma coisa. Será que o governo Lula, o pessoal das redes de informação do Lula não prestou atenção nessa covardia, nesse ataque a gente? O que o Tarcísio de Freitas foi peitar o governo Lula. Peitou, vamos lá. Vamos tirar o nome do Paulo Freire, né? Vamos botar o nome do assassino, de um caçador de índio, o assassino no país. Gente, não pode. Será que o governo Lula não prestou atenção nisso? Eu quero aqui falar para todos nós, os amigos e amigas, pessoal da nossa rede, do Facebook, a gente tem aqui centenas e centenas de amigos, podia citar o nome de cada um, mas o vídeo hoje vai ficar longo. Mas é uma batalha. Foi contra a gente, foi contra o governo Lula, foi contra os Yanomami no país. E o Tarcísio de Freitas fez isso. E a imprensa não mostra, está deixando para lá. É muito grave o que aconteceu hoje. É a luta com o fascismo contra a gente. Não é só as joias do ladrão, do contrabandista Bolsonaro, não. Esse ato do Tarcísio de Freitas foi muito perigoso. Muito perigoso. Me perdoe, meus amigos, mas eu tenho que enfatizar isso. A gente não pode deixar por menos. O vídeo hoje está ficando longo, está ficando demorado, mas a indignação que a gente tem que entender dessa forma. A mídia, repito, a grande imprensa não mostra. O que o Tarcísio de Freitas foi enfrentamento ao governo do Lula. Foi enfrentamento com o governo, nosso governo, o governo da razão contra o genocídio dos índios. O que o Tarcísio de Freitas foi desafiar a nossa inteligência. O que ele foi? Desafiou o próprio governo do Lula, aliás, a sua inteligência. Pode ser que o governo do Lula esteja preocupado, mas a gente tem que estar preocupado com isso. Nós somos contraponto a essa coisa toda. A gente não pode deixar por menos. Me perdoe, não é desabafo, é uma realidade. Quem foi Fernão Dias? Bote aí, né? Meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira, você que tem centenas e centenas de amigos aqui no Facebook e no YouTube, eu não sei, que a gente está criando esse canal agora. Bote ali e pergunte quem foi Fernão Dias. Você, a maioria de todos nós, sabemos quem foi Fernão Dias. Mas a maioria dos nossos amigos e amigas vizinhos não sabe quem foi Fernão Dias. Caçador de índio do país. Matava índio por prazer de matar índio, por interesse financeiro, matando índio. E é muito emblemático isso hoje. O que o Tarcísio de Freitas foi enfrentar a gente, enfrentar o governo Lula, enfrentar a nossa luta contra o genocídio de Yanomami. A gente não pode deixar por menos. Não podemos deixar por menos. E esse canal que eu estou pretendendo contar com vocês, que eu estou tentando criar,
Aliás, mais uma parte aqui, eu queria pedir a muitos meus amigos, minhas amigas, como que estão me ouvindo, olha, diz lá, eu descobri que eu criei um canal. Nós precisamos de 50 pessoas inscritas no YouTube. E eu peço encarecidamente cada companheiro que se inscrevam lá no YouTube, lá no canal, está lá escrito lá, eu estou no YouTube lá. Se inscrevam lá, para a gente fazer o contraponto. A gente não pode deixar por menos. Não podemos, não podemos. Eu estou tentando aqui todo dia, falando, ponderando. Eu nem sabia falar nisso aqui. Mas a gente tem que prestar muita atenção. O que o Tarcísio de Freitas fez foi testar a nossa inteligência. O que ele fez foi testar o que nós estamos fazendo aqui. Porque a grande imprensa vai deixando passar, vai deixando passar. E vão elegendo bandido, vão elegendo bandido. Eles vai passando e a gente vai deixando. Vai eleger o Salles da vida, vai eleger o Pazuello, um general assassino. Vai passando o Mula lá do Bolsonaro, um almirante sendo Mula, e vai deixando passar tudo. E se a gente não se preocupar, se a gente não for o contraponto, se a gente não chiar no nosso espaço, vai passando tudo isso. A gente não pode deixar por menos. Ficou muito longo hoje, ficou muito longo o vídeo hoje. Mas é porque a gente tem que prestar atenção. Prestar muita atenção. Senão eles vão passando e vão deixando. E amanhã quem vai pagar somos nós. Repito. A imprensa não mostra. Mas lá no fundo da atitude lá do Tarcísio de Freitas tem uma coisa contra a gente. E é muito perigoso. É muito perigoso. A gente não pode deixar por menos. Quem foi Fernão Dias? Assassino e procurador de índio. Procurador não, caçador de índio. E por que o Tarcísio fez questão de trocar o nome do Paulo Freire? É porque tem uma questão do Yanomami no país. E vai deixando para lá, vai deixando para lá, vai deixando para lá. A imprensa não mostra mais a história, porque tem um governo tomando conta dos Yanomamis, mas o Tarcísio fez questão de mostrar a face dele. Isso não é de graça. Meu amigo, minha amiga, companheiros e companheiras, a gente não pode deixar por menos. Eu hoje gostaria de falar coisas importantes. E como é importante esse assunto? A prisão do Bolsonaro. Olha, repito, o vídeo está muito longo, muito, fica cansativo, mas prisão do Bolsonaro, já existe fato. Existe um artigo lá, eu não vou aqui porque senão vou ter que. Não tenho tempo para pesquisar o artigo lá, que o Bolsonaro já, porque ele já é perigoso, ele já está mudando, ele é perigoso por não deixar a investigação seguir, porque a Michelle, essa vagabunda periclite, isso é uma vagabunda, foi lá combinar que eles vão conversar em relação ao roubo, o contrabando que aconteceu no país, com joias de milhões e milhões. Enfim, meus amigos, minha amiga, companheiros e companheiras, me perdoe por alongar. Eu espero que vocês compreendam a minha dor e a dor de todos nós e vamos levar nosso vídeo para frente. Vamos lá, estou lá no YouTube, o joinha. Eu vi que tem lá pessoas inscritas. Hoje, no caso, para gravar o vídeo ao vivo lá no YouTube, tem que ter 50 inscritos lá no YouTube. Por favor, peço meu amigo, minha amiga, que se inscrevam lá no YouTube, porque fica mais fácil fazer vídeo lá do que aqui no Facebook. Mesmo assim, eu quero agradecer de coração a todos os meus amigos, amigas, companheiros e companheiras. Cuidado. O que o Tarcísio de Freitas fez em São Paulo é muito perigoso para a gente. A gente não pode deixar por menos. No mais, um beijo no coração de cada um. A gente tem que ser o amor, a luz. E para isso,
Cada um de nós tem que estar engajado na luta do amor. Nós somos amor, nós somos luz. E vamos vencer essa guerra. Obrigado a todos. Um beijo no coração de cada um.